sou a Michele e esse aqui é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre espiritualidade e livros, então sejam todos muito bem-vindos. Quem acompanha aqui o canal sabe que nós gostamos muito de fazer recomendações e de indicar, compartilhar dicas com vocês de livros infantis que abordam temas relacionados à espiritualidade. Então, nós aqui consideramos muito importante que as crianças já tenham contato com coisas boas, que elas sejam alimentadas com conteúdos bons desde pequenas. Nós somos bibliotecárias, eu e a Gislaine, então nós temos essa vertente do livro muito forte. Então, eu acredito assim, firmemente que o livro é uma ferramenta muito, muito, muito importante na formação de uma pessoa. E não é só relacionado à questão mais educacional, à formação educacional mesmo, que o livro é importante. O livro é importante na formação do indivíduo. Então, é por isso que ler todo o tipo de coisa é importante. Então, nós procuramos aqui indicar coisas que sejam positivas. E isso engloba também as crianças, né? Porque, como eu disse, é ali na infância que a criança começa a absorver coisas boas ou coisas não boas. E, infelizmente, no mundo de hoje, tem muita porcaria disponível por aí. Né? Então, a gente precisa procurar, pelo menos, contrabalancear um pouco os conteúdos, né, que as crianças acabam absorvendo. Então, existem muitos livros infantis que têm essa vertente espiritualista. Não são necessariamente livros espíritas ou livros que tenham a proposta espiritualista, mas uma boa história, uma história que tenha um preceito moral, que traga conceitos bons para a criança, tem um pouco de espiritualidade também, e são conteúdos que precisam ser oferecidos para as crianças. Então, eu separei aqui 3 livros que eu comprei para mostrar para vocês aqui no canal, e aí depois eu vou levar para a biblioteca onde eu trabalho. São livros infantis. Os 3 têm uma vertente espiritualista, né? Eu até comprei esses livros numa feira do livro espírita que teve aqui na minha cidade. Então tinha bastante conteúdo disponível. Alguns são até psicografados, outros não, outros são só inspirações, mas os 3 trazem conteúdos muito, muito legais para criança, para você trabalhar. Você que tem filhos, que tem crianças na família, que trabalha com criança, você que é professor, bibliotecário, enfim, tem sempre uma criança ao seu alcance, não tem? Então, incentive esse tipo de leitura. Então, o primeiro livro que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é muito bonitinho, olha esse aqui. Ele se chama O Sino de Cristal. Ele foi escrito, não é um livro psicografado, ele foi escrito pela Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, ela atuava durante muito tempo num centro espírita muito tradicional aqui da minha cidade, Campinas, e eu tive a oportunidade de conhecê-la, fiz um curso com ela, e ela já foi para o mundo espiritual, mas era uma pessoa assim incrível, uma pessoa muito boa, e ela tinha essa vertente da educação muito forte nela, né? Então ela escreveu alguns livros. Então, esse livro aqui, olha, ele é todo ilustrado, todo coloridinho, tem pouco texto e mais imagens, como normalmente tem um livro infantil. Ele foi editado pela editora Allan Kardec e conta basicamente a história de um menino, né? O nome do menino é Lore, e ele tá lá aborrecido na casa dele um dia porque ninguém quer brincar com ele, ele acabou ficando meio isolado porque ele tem um temperamento muito difícil. E aí ele recebe a visita de um homem misterioso, que ele não sabe quem é, e que mostra algumas coisas para ele. E depois disso, aí ele tem várias reflexões. Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês, só o comecinho, né? Aí começa assim.
Lore ficara sozinho em casa. Chovia tanto que ele não podia sair procurando companheiros para brincar. Mesmo que pudesse, quem haveria de querer brincar com Lore? Ninguém. As crianças fugiam dele porque era briguento e mandão. Os adultos faziam-lhe cara feia porque estavam cansados de suas diabruras. Aí ele tá lá na casa dele e aparece esse rapaz aqui, na janela. E aí, pro espanto do Lore, ele simplesmente entra, atravessa a parede e entra no quarto dele. E aí ele começa a falar várias coisas pro Lore e conta para ele que todos nós temos um sino de cristal, que é algo dentro de nós que toca de maneira harmônica quando nós fazemos coisas positivas e de forma desarmônica quando nós fazemos coisas que não são positivas. E aí, ao longo da história toda, vai acontecendo alguns exemplos, conforme as coisas que o Lore vai fazendo, o sino de cristal apita de um modo ou de outro, e a partir disso ele aprende a observar o seu comportamento. O sino de cristal, na verdade, é uma alegoria para a nossa consciência. Então é isso que, na verdade, a história conta, que é a nossa consciência que vai nos dizer quando nós estamos fazendo coisas positivas ou coisas negativas. Então é muito legal esse livro, ensina a criança a essa questão, né, de observar as suas ações, o que está fazendo, né, se isso está afetando outras pessoas, olha, fiz uma coisa legal, não fiz uma coisa legal, então vai desenvolvendo isso na criança, é muito interessante. E aí no final do livro, ele vem com um CD, que é uma música, que é a música chamada Sino de Cristal. Então, é muito legal esse livrinho, eu indico, né, para trabalhar esses conceitos com as crianças. O segundo livro que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, ó, O Menino de Luz. Esse livro é um livro psicografado, então, na verdade, ele foi editado por um espírito. Ele foi editado pelo Augusto César Neto e foi psicografado pela médium Daniele Carvalho. Então, é um livrinho infantil psicografado. E eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha visto. Depois eu pesquisei, eu vi que realmente tem alguns, mas eu realmente nunca tinha visto. Então, eu achei muito legal. Esse livro, ele foi editado pela editora ID, e ele conta a história também de um menino que ele era muito levado, muito travesso e muito curioso. E aí ele ficava sempre pensando sobre o que existe no final do arco-íris. E ele então achava que realmente existia um tesouro no final do arco-íris. E aí ele sai numa jornada em busca de encontrar o que tem no final do arco-íris. Ao longo dessa jornada do menino, ele vai encontrando animais que vão falando para ele sobre algumas virtudes. Então existe um animal que representa a paciência, o outro animal representa a coragem, aí tem um outro animal que representa a sabedoria, e ao longo de toda a história ele vai encontrando esses animais e chega no final do arco-íris e aí encontra algo que eu não vou revelar para vocês, mas é muito interessante, porque traz esses conceitos, né, das virtudes e da moral cristã para as crianças. Olha, ele é todo ilustrado, olha, é muito lindo. Eu vou ler um pedacinho aqui da sinopse para vocês. As estrelas brilham no céu das páginas desse livro. Estamos sentindo o aroma dos jasmins. Um vagalume está luzindo, misteriosamente. Deus faz da vida do menino um jardim, e assim as águas de um riacho contam a eterna história de uma criança, com o começo da conquista das virtudes, humildade, paciência, alegria, sabedoria, amizade, perdão, solidariedade, coragem e amor. Há uma grande paz em tudo isso. Tudo é tão tranquilo, tão simples e bom. E foi para isso, e foi para o garoto, todos os momentos mais felizes e preciosos de sua vida. Tudo é luz no ensinamento. Então,
eu achei muito interessante, porque é um livro que realmente foi psicografado, né? Especialmente para as crianças. Então, esse livrinho é muito bonitinho, né? Eu indico também. E o terceiro livro que eu gostaria de indicar é esse aqui. Se chama Vermelhinho, o Peixinho. Esse livro foi editado pela editora M, e não é um livro psicografado, ele é uma livre adaptação de uma lenda egípcia. Então, essa lenda, ela foi adaptada para a linguagem infantil. Então, ele foi transformado numa história infantil. Aí eu achei interessante que aqui na apresentação ele fala um pouquinho sobre essa lenda. Eu achei interessante. Ele diz assim: a lenda do peixinho vermelho é narrada por Emmanuel no comecinho do livro Libertação, de André Luiz. Emmanuel vê nessa história uma imagem da busca de conhecimentos sobre a vida espiritual que algumas pessoas fazem, enquanto outras preferem continuar na vidinha de sempre, sem esforço nem aprendizado. A aventura do peixinho também pode representar a busca de uma verdade que a maioria ainda não aceita e por isso despreza. Eu, pessoalmente, gosto da ousadia do vermelhinho, do modo como ele enfrenta os problemas sem medo, com otimismo e confiança. Acredito que você também vai encontrar uma razão para gostar de vermelhinho. Então, aí a gente tem aqui a história, né, do vermelhinho. Ele é um peixinho diferente dos outros. Ele vive em um tanque e ele começa a perceber, né, ele é muito curioso, então ele começa a desconfiar que existe algo além daquele tanque que eles vivem. Ele vive dentro de um tanque. Então ele e os peixinhos ali que vivem junto com ele estão contidos num espaço, é um tanque. Mas os demais peixinhos acreditam que o tanque é tudo o que existe, que não existe nada além do tanque. E aí ele começa a investigar, porque ele acredita que existe algo além. Né? Então aí vocês percebem a alegoria. Né? Nós estamos aqui na nossa vida material, e muitas pessoas acreditam que só existe isso aqui, que não existe nada além. Mas algumas pessoas desconfiam que existe alguma coisa além, que é a vida espiritual. Né? Isso aqui é só um pedaço, né, de tudo que existe. Né? Existe muito mais além. Então, essa é a alegoria que a história faz. Aí o vermelhinho, muito curioso, encontra uma maneira de sair de dentro do tanque. E aí ele vai descobrir que existe um oceano. E dentro do oceano existem muitos outros seres diferentes. Então a história gira toda em torno disso, essa jornada dele, nessa descoberta que ele faz, que é também uma alegoria da questão da expansão da consciência, e aí ele volta depois para contar para os companheiros dele o que foi que ele descobriu. É muito interessante, eu gostei muito dessa história, gostei bastante, porque assim, não serve só para criança não, serve para adulto também. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de indicar esses 3 livros, então se você está aí procurando livrinhos infantis para o seu filho, para as crianças que convivem com você, para os seus alunos, para os evangelizadores infantis também, para a sua biblioteca, se tiver algum outro bibliotecário me ouvindo. Então, olha, são 3 indicações muito boas para ter e para ler para as crianças, né? Isso aqui só vai trazer boas reflexões e bons ensinamentos. Então é essa dica que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal. Vou deixar aqui embaixo na descrição um link para onde encontrar cada um desses livros. E se você gostou, deixa um like, faz um comentário que ajuda bastante a gente na distribuição desse vídeo para que outras pessoas tenham acesso também. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!